psicologia, em sua essência, surgiu com três missões básicas: curar pessoas, desenvolver talentos e criar condições para uma vida feliz. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi focada nas suas duas primeiras missões. Então, em 1998, surgiu um movimento para resgatar, em sua plenitude, a terceira das suas missões originárias. E assim foi estruturada a psicologia positiva como a conhecemos, um movimento baseado em metodologia científica para estudar e promover o bem-estar. Mas não pense que é uma versão cor-de-rosa do mundo ou um complexo de Poliana, pois, como ciência, a psicologia positiva entende que as emoções desagradáveis são importantes. Elas estão na base da nossa sobrevivência e evolução, mas é necessário também cuidar da felicidade do ser humano. A psicologia positiva como movimento pode ser absorvida em qualquer abordagem psicológica. Ela pode ser aplicada na educação, no esporte, nos hospitais, nas clínicas de psicologia e nas organizações empresariais. Para compreendermos um pouco mais sobre psicologia positiva e sua aplicação nas empresas, eu recebo hoje a presidente da ABRH, Secção Paraíba, a psicóloga organizacional e pós-graduanda em Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva, Maria da Penha Silva dos Santos. Eu sou Ronaldo Souza, e você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresas, sempre dando um enfoque regionalizado. Então, vamos ao nosso bate-papo. Bem, é uma satisfação imensa poder estar te recebendo aqui hoje no canal. Eu já tinha uma grande expectativa por esse dia e ele finalmente chegou. Estou muito agradecido pela sua disponibilidade em compartilhar conhecimento conosco. Seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Ronaldo. Eu me sinto assim honrada de estar participando com você desse bate-papo. E assim, com muita honra, estou aqui para te dar todas as informações que você precisa e o seu público precisa saber sobre a psicologia positiva. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante e muito enriquecedor. Você é uma pessoa que tem já aí uma longa carreira profissional e eu queria iniciar aqui o nosso bate-papo justamente lhe dando aí a oportunidade de você poder se apresentar aqui para a nossa audiência, a sua jornada profissional, os elementos que lhe dão os fundamentos para você poder estar aqui conosco. Eu gosto de começar me apresentando como uma eterna aprendiz. Né? Assim, isso me faz ter uma jornada assim, de muitos anos, buscando cada vez mais conhecimento, mais atualização, porque a nossa jornada de recursos humanos, de psicólogo organizacional, ela não para. Então, assim, quanto mais a gente mergulha no conhecimento sobre o assunto, mais conhecimento a gente percebe que tem por vir ainda. Então, eu sou uma pessoa, assim, que busco muito conhecimento e, por isso, que buscar a psicologia positiva, para mim, foram, assim, grandes respostas exatamente por essa jornada que eu vivo no meu dia a dia, né, de busca de conhecimento, saber os porquês, né? Então, durante o período que eu estou fazendo o curso, eu fiz grandes descobertas, né? Por que eu busco tanto conhecimento? Aí, quando eu fiz o meu VIA, né, que é o teste de forças de caráter, minha segunda força é amor ao aprendizado. Então, explicou porque livros, para mim, é a maior riqueza. Então, assim, isso desde criança, né, que eu busco conhecimento. E a explicação eu vim identificar agora, quando eu fiz o curso, né? Então, assim, eu realmente, a minha jornada ela é feita sobre estudos, sobre pesquisas
do ser humano, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu também agora estou fazendo uma especialização, né, em liderança, inovação e gestão 4.0. E para mim está sendo um mundo de descobertas. Com certeza. E é muito bom, porque a gente está sempre se oxigenando. Exato. A nossa idade é apenas um número. Exatamente, Ben. Mas, bem, assim, nós vamos falar aqui hoje, né, sobre psicologia positiva. E eu queria, para a gente já introduzir o tema, eu queria que você pudesse dar aqui para a nossa audiência uma explicação de forma bem acessível do que é a psicologia positiva, quais são os seus benefícios para as empresas, para os profissionais. Faça aí uma pequeno apanhado aí para explicar para a gente. Como você fez a introdução no início, a psicologia positiva ela está alicerçada em evidências científicas, mas ela estuda as emoções positivas, estuda os relacionamentos positivos, estuda o engajamento, o sentido e as realizações do ser humano. Seligman, ele começou a fazer um estudo com felicidade autêntica, mas depois ele descobriu que a felicidade autêntica não era só aquele momento de as pessoas ficarem felizes. Ela ia muito além, porque pessoas felizes, elas produzem mais. Pessoas felizes geram mais resultados. Então, isso significa que pessoas felizes se engajam mais nos seus propósitos. Pessoas felizes se relacionam melhor no seu ambiente de trabalho e na sua vida. Pessoas felizes elas são felizes porque elas têm significados em tudo que faz. Então, a psicologia positiva, ela descreve como as pessoas administram, organizam a sua vida. E quando eu estudei sobre isso, eu percebi o quanto eu, Maria da Penha, mergulhei na psicologia positiva desde criança, mesmo sem eu saber o que era. Porque é muito interessante isso, né? Porque quando para as pessoas que quiserem estudar um pouco mais sobre psicologia positiva, os fundamentos dela tá desde lá os psicólogos humanistas, lá desde o tempo de Maslow, já tinha fundamentos da psicologia positiva lá, né? Então, Seligman apenas deu um up, né? Assim, ele como é psicólogo, ele percebeu que a psicologia positiva ela atua como uma prevenção da doença. Então, quando você é feliz, você gera dopamina, serotonina, né? Então todos os hormônios que levam você a ter uma vida de bem-estar. Então, por isso se adoece menos, né? Ela não nega o adoecimento, né? Mas se adoece menos. Eu tive a entrevista com o Socorro Formiga, que a gente falava sobre saúde mental do trabalhador, e ela, nessa entrevista, ela dá uma pequena passada sobre psicologia positiva, falando justamente dos benefícios dela para prevenir as doenças mentais do trabalho. Exato. Você vê, passamos esse momento agora de pandemia, algumas pessoas floresceram e outras murcharam. Então, quem teve o murchamento são as pessoas que realmente já são doentes, né? Tem alguns déficits mentais que, diante de uma situação difícil, ao invés de caminhar, ela recua. Quando as pessoas já têm dentro de si hormônios assim como dopamina, serotonina, né, assim, elas já levantam, sacode a poeira e dá a volta por cima, né, porque elas são mais resilientes. Mesmo quem possa ter, num primeiro momento, tido um impacto, ele também teve um poder de reação muito mais rápido se ele já tinha esses eu vou chamar de pré-requisitos aí na vida dele, ele pôde reagir mais rápido, porque todo mundo foi impactado, mas no momento seguinte, teve aqueles que
ficaram presos no medo e teve aqueles que reagiram, né? E foram com o medo lá para frente. Mas, Penha, eu me preparando aqui para conversar com você um pouco mais, né? Eu fui resgatar alguns dos meus estudos de psicologia positiva, né? E aí eu me encantei, né? Como hoje tem desenhos muito instrutivos, né? Sobre o manual de forças e virtudes, né? Que o Peterson e o Seleman resumiram lá nos estudos dele. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse manual e como é que ele pode ser traduzido de forma muito objetiva no dia a dia das pessoas dentro das organizações e na vida. O estudo de forças e virtudes é um estudo assim profundo, que assim a gente, né, são 24 forças, 6 virtudes. E nesses estudos, a gente faz uma análise do quanto se subutiliza e superutiliza cada força. As forças de caráter, elas são assim, caminhos para sustentar as virtudes. E todo ser humano tem 24 forças, né? Esse estudo ele é um estudo assim, mundial. Todos os países foram submetidos a esse estudo. E ele é, assim, universal. Então, faz parte da personalidade da pessoa. Então, por exemplo, eu tenho as minhas 5 forças, né, que você elege as 5 primeiras forças, porque é um ranking, né, quando você faz um teste, é feito um ranking. Então, as 5 primeiras forças, elas são consideradas suas forças de assinatura, elas guiam você no seu comportamento, porque elas estão muito alinhadas a pensamento, sentimento e comportamento. E as últimas forças, elas são as forças que assim, elas não são fracas, mas elas são, tipo assim, não utilizadas, né? Não valorizadas. Então, mesmo que você faça testes várias vezes, as 10 maiores forças, elas estão sempre se movimentando. Por exemplo, eu já fiz 3 vezes o meu teste e criatividade e curiosidade sempre ficaram assim as primeiras. Nesse último teste, e a integridade no terceiro. Nesse último teste, houve a inversão. Integridade ficou em primeiro, criatividade em segundo, a boa aprendizado em terceiro e curiosidade está sendo a 8ª força, ou seja, ela era a minha segunda. Então, ela fez esse movimento, não porque mudou o meu jeito de pensar, só que eu estou utilizando muito mais as forças que subiram. Né? Elas estão fazendo parte mais desse meu momento atual, né? de estar buscando novos caminhos, novas carreiras, mesmo aos 64 anos, eu ainda penso em fazer novas carreiras, né? Aí isso muda. Então, e as minhas virtudes estão em sabedoria e conhecimento e coragem. Então, eu estou vivendo esse momento, né? Elas fazem parte das 10 primeiras. Então, elas só se movimentaram. Aí você pode me perguntar agora, Penha, e as que estão lá embaixo? O que fazer com elas? Né? Elas não sobem, elas não vão ficar assim, primeiro, segundo, terceiro. Mas você pode utilizá-las em alguns momentos. Por exemplo, o humor é minha 24ª força. Então, o que é que eu faço? Eu sempre estou brincando com meus netos, me divertindo, que aí o humor, ele faz parte desse momento. Mas ele está lá embaixo. Eu não sou aquela pessoa assim que gosta de me divertir, de dar gargalhadas, sabe? Eu levo um pouco a vida a sério. Mas isso também não me permite, quando eu quiser me divertir, eu me divirto. Me divirto bem. Então, assim, a gente pegando justamente esse panorama aí das forças e das virtudes, eu acabo trazendo para uma outra questão, que atualmente se
fala muito, né, de competências cognitivas, se fala em inteligência emocional, empatia, sociabilidade, comunicação não violenta, e aí a gente vê tudo isso junto e misturado, mas assim, como é que a gente poderia pegar tudo isso e se utilizar com a psicologia positiva? Como é que você vê isso para trazer para essa necessidade hoje de mercado desses conhecimentos e competências cognitivas que têm sido cobrada cada vez mais das pessoas? Isso. São as soft skills, né, que a gente hoje está buscando assim nas pessoas. Elas estão assim bem, vamos dizer, elas direcionam a carreira das pessoas, o sucesso, né, na sua carreira. Quando a psicologia positiva foi estudada, ela teve assim a descoberta dos talentos, né, pela Gallup, e forças. Esses dois pilares, né, que dá sustentação exatamente ao desenvolvimento das pessoas, né, o florescimento das pessoas, traz no seu bojo também essa questão da comunicação não violenta, que ela dá suporte à comunicação positiva, né? Porque quando a gente está falando de feedback nessa questão de comunicação, a gente sempre traz o feedback daquilo que aconteceu de errado, né? Você não faz um feedback mostrando onde você pode dar um pontapé largo para o seu crescimento e para o seu florescimento. A gente vai buscar exatamente aquilo que aconteceu, que é ruim para a pessoa. Então, a comunicação não violenta, ela trabalha muito isso, de como você se comunica de forma assertiva, que vai fortalecer o feedback, que faz parte da comunicação positiva, que, por sua vez, vamos dizer, é uma estratégia da liderança positiva. Então, a psicologia positiva, dentro com a inteligência emocional, né, trabalha muito as emoções para que, assim, a sua inteligência emocional ela seja cada vez mais potencializada, investida, para você se tornar uma pessoa com esses aspectos de relacionamento positivo, né, das emoções positivas. É óbvio que Bárbara Fredrickson, ela diz o seguinte: para que você tenha êxito na utilização das emoções, ela faz uma equação de 3-1. 3 emoções positivas para 1 negativa. E isso tem tudo a ver com a inteligência emocional que Goleman trouxe, né, do autoconhecimento, da autoconsciência, né, da automotivação. Então, quanto mais você desenvolver emoções positivas, mais você tem inteligência positiva. Ou seja, se eu cuido de mim, eu cuido do outro e do meio. Eu sei lidar com as situações, mesmo que em situações adversas. Mas aí você fortalece exatamente a resiliência, quando você trabalha essa equação. 3 emoções positivas para 1 negativa. Com essa tendência de que se fala que cada vez mais o futuro das empresas vai ser humano, cada vez mais se exigindo soft skill das pessoas, a psicologia positiva ela precisa ser absorvida pelas empresas para remodelar os sistemas de treinamento e desenvolvimento das pessoas. Estou correto aí nessa minha perspectiva de futuro? Corretíssimo, Ronaldo. Cada vez mais, quando a gente conversa com a turma, né, os profissionais mais jovens, tudo que eles falam é dar significado às coisas. Tem que ter significado. Você pode, num processo seletivo, por exemplo, quando você pergunta assim, quais suas perspectivas, quais seus propósitos, os propósitos estão tudo alinhados a significado. O salário, por mais que ele seja assim, algo que é aspirado por todo mundo, mas ele tem que ter significado. Às vezes, no processo seletivo,
eles querem muito saber como é que é a empresa, são os líderes, quais os valores que a empresa trabalha, o que é que ela valoriza. O mundo mudou. Então, assim, e mudou já tem algum tempo. As empresas, às vezes, elas perdem esse time, né, de perceber isso. Mas a gente tem um livro que é Felicidade dá Lucro, né, de Márcio Fernandes. Márcio Fernandes escreveu esse livro há muito tempo atrás, há mais de 5 anos. Então, as empresas já estavam descobrindo isso quando a psicologia chegou aqui no Brasil, né? Que se você tem um ambiente positivo, tanto as pessoas, os colaboradores florescem, como a empresa também. Porque se você está feliz, você produz mais. Se você está feliz, você tem o melhor relacionamento, tem relacionamento positivo com os clientes internos e externos. As suas aspirações são todas voltadas a significado. Ou seja, eu conversei com um jovem num processo de desenvolvimento para uma promoção, e ele falou o seguinte: tudo que eu quero é ter qualidade de vida. Qualidade de vida para essa juventude agora, né, que está ingressando no mercado de trabalho, não é trabalhar exaustivamente, é poder ter significado no trabalho que ele faz. Aí ele se engaja, ele pode trabalhar dia e noite, mas ele está feliz, porque ele está engajado naquele propósito. Isso, Penha. E assim, eu vejo você falando de felicidade, isso está na base da psicologia positiva, e a gente já vê aí que nos cursos de liderança hoje em dia já inclui uma disciplina chamada felicidade, entendeu? Que você precisa, hoje já estão ensinando a importância da felicidade, até porque isso, como a própria psicologia positiva, que é baseada em metodologias científicas, fala. Isso. Não é um achismo. Existem pesquisas que realmente comprovam que equipes felizes, que pessoas felizes produzem mais e dão melhores resultados para as empresas. Seligman, ele fez um estudo, né, que ele trouxe 5 pilares, que é emoções positivas, relacionamentos positivos, engajamento, significado e realização. Então, nesse estudo, as empresas, elas têm muitos ganhos, porque é possível a gente trabalhar independentemente dos 5, cada situação dessa. Né? Assim, internamente fazer trabalhos que as pessoas tenham uma consciência de que existe dentro delas esses recursos e que elas podem lançar a mão, né? Isso é uma questão de livre-arbítrio, de ter essa autorresponsabilidade, de trabalhar essas emoções positivas, para que ela possa desenvolver relacionamentos cada vez mais positivos, não ter aquela toxicidade que muitas vezes acontece nas equipes, né? De uma querer, assim, puxar o tapete da outra. Quando existem relações positivas, há um diálogo, há uma conversa, né? Aquela comunicação não violenta, né? De um feedback mais assertivo, de um feed forward, ou seja, buscar cada vez mais com que a pessoa floresça, né? Que o outro floresça. É óbvio que cada um vai florescer no seu tempo e na sua totalidade, né? Assim, mas é necessário que as pessoas internamente ela queira o bem do outro, o bem-estar do outro. Assim, a empresa vai criando um novo clima, né? Um clima mais positivo. Agora, obviamente, que nós temos que ter liderança que dê suporte a essa equipe. Sem uma liderança com esse novo método positivo, né? Então, assim, de reconhecer o talento do outro, reconhecer os pontos positivos do outro, com certeza, mesmo que a equipe queira, ela vai ser tolhida, porque tem que ter um apoio da liderança.
Isso acaba vindo aqui de encontro. Eu também eu estou fazendo uma série de bate-papos aqui voltado para as pessoas, né? Eu conversei, como eu já falei, de socorro, estou conversando com você, eu também vou conversar com Roberta Prete, que é a gerente de RH do Grupo Elizabeth, e a gente vai falar sobre esse desafio das lideranças, né? E do RH 4.0, de como eles vão dar suporte a esses líderes lidar com essa nova realidade. Isso, as coisas acabam que estão muito encadeadas para que a gente possa compreender mais qual é a função dos setores de RH em poder subsidiar os demais setores da empresa com essas metodologias, com essas técnicas, como é a psicologia positiva, de poder o RH ser uma porta de entrada nas empresas para poder disseminar um conhecimento como a psicologia positiva para as demais áreas, para as demais lideranças. Exato. Porque, Ronaldo, a gente passou por empresas, né, que a liderança ela era PhD em trazer o erro à tona, né? Hoje a liderança, o erro vai ocorrer, mas ela não vai trazer ele à tona. Ele vai ficar ao lado da sua equipe, discutindo com ela como pode fazer melhor. E isso acaba sendo um estímulo muito grande para todos nós que estamos no mercado de trabalho, temos que nos manter atuais. Mas eu queria, Penha, que você pudesse aí, com um pouco da sua vivência, me fazer aqui um recorte. Como é que você vê a disponibilidade aqui das nossas empresas, aqui na região, para absorver a psicologia positiva? E por que elas precisariam colocar a psicologia positiva na pauta do desenvolvimento das equipes dela? Eu sei que a gente já falou aqui de várias coisas, mas eu queria que você focasse para falar para o nosso empresariado, para os nossos gestores aqui regionais, dando esse enfoque para a gente aqui da região. Por quê? Como é que você vê o panorama das nossas empresas e por que isso é relevante? Eu vejo aqui, assim, principalmente na nossa região, algumas empresas já acordaram, né, para essa nova realidade de que assim o conservadorismo, né, que muitas valorizam bastante aquela empresa que é conservadora, que ainda está naquela questão de não valorizar o colaborador, não dar importância. Algumas empresas já acordaram e elas estão assim buscando esse caminho. Inclusive aquelas que recebem o selo da GPTW, né? Elas já têm um caminho aí traçado para essa questão do clima positivo, né? De ter um clima mais positivo, de ter um bem-estar, que é isso que a GPTW busca, né? Avaliar o bem-estar da organização. Mas muitas ainda estão com aquele comportamento assim bastante autoritário ainda castigando as pessoas por erros, né? Ainda enfatizando isso, o erro, e não trazendo à tona o que elas têm de melhor. Porque todo ser humano ele tem algo que está lá escondidinho, que muitas vezes ele não é percebido nem por ele próprio. Mas o líder, né? O líder que assim busca melhores resultados tanto para o seu lado profissional como para a organização, ele vai se debruçar nessa linha de bem-estar dentro da organização. E hoje, depois dessa pandemia, a gente percebeu que as empresas foram sacudidas. Então, ou elas buscam potencializar o que ela tem de melhor dentro da organização, ou elas vão ficar para trás, ou vão sucumbir. Tá? Porque, assim, não tem mais competitividade no mercado se a equipe não gerar resultados através do seu estado feliz. Ou seja, quanto mais feliz a equipe, mais resultado elas vão gerar.
Então, isso é óbvio, que isso tem que acontecer. Então, assim, no nosso estado, eu acho que elas estão acelerando esse passo, né? As empresas já descobriram esse caminho, né? Aí a gente tem um espelho grande, que é o Magazine Luiza, que trabalha muito bem essa questão, né, de pessoas felizes com a base do bem-estar. Porque tem o feliz de euforia, que esse não sustenta, tá? A felicidade baseada no bem-estar, nesses 5 pilares que a gente já conversou, ela realmente é sustentável. Porque as pessoas, elas têm cada vez mais orgulho de pertencer. E quando ela tem orgulho de pertencer, ela faz o melhor. E o melhor, geralmente, são resultados extraordinários. E uma empresa que se permite a isso, ela se torna realmente muito competitiva no mundo. Não só no mercado que ela está, mas no mundo. Então, assim, o que eu deixo para as empresas é essa dica. Que olhem para o ser humano como seu principal ativo para o crescimento e florescimento da sua organização. Falando sobre tudo isso, a gente acaba deparando com uma questão também muito desses tempos atuais, que é a inovação. E a inovação diz que só há inovação onde há teste, onde há erro, onde as pessoas possam experimentar. Então, você precisa criar capital intelectual dentro das empresas, dando a oportunidade às pessoas a errarem. Exatamente. Porque, assim, no momento que você é permitido cometer erros, você a lição aprendida ali é de crescimento, né? Assim, porque eu posso errar e alguém vai me dizer como fazer melhor. Agora, imagina uma pessoa que entra numa empresa que não se permite errar. Qual é a tendência? Né? Ela murchar. Ou seja, ela não quer nem dizer que errou. Às vezes nem quer assumir que errou, né? Por medo. Então, assim, hoje, cada vez mais, Ronaldo, as empresas precisam ser abertas para isso, para o erro. O erro leva ao ser humano a crescer, a ter um mindset de crescimento. Né? Então, hoje a gente ainda tem muitas empresas com mindset fixo. Né? Não é nem a empresa, são as pessoas que estão no comando, né? Na direção, com mindset fixo. Então, essas estão fadadas ao fracasso mesmo. Ótimo. Bem, a gente está chegando aqui ao final, né? Aí eu queria só deixar aqui também um espaço, né, de falar um pouquinho sobre a BRH, como é que a BRH tem se reinventado nesses tempos de pandemia para continuar sendo relevante para o nosso mercado, para os profissionais da área de gestão de pessoas. Se você fica aí à vontade. É isso. Nós temos, assim, feito, vamos dizer, temos buscado as pessoas que estão trabalhando com outro mindset depois da pandemia, para que influencie as pessoas do nosso estado a buscar esse caminho. Né? Então, a gente está trabalhando agora, nesse momento, a gente está trazendo pessoas que vai falar sobre a psicologia positiva, vai falar sobre as metodologias ágeis, né? O novo modelo de recursos humanos, que não é novo, mas ele foi esquecido por algum tempo, que foi o Business Partner, né? que é o parceiro de negócio, porque cada vez mais a liderança precisa de apoio. A gente, nos últimos eventos que a BRH Brasil fez, com RH de todo mundo, isso foi muito bem evidenciado, que as lideranças precisam ter um parceiro de negócio para poder desenvolver as pessoas junto com ele. Né? Porque desenvolvendo as pessoas, ele vai obter melhores resultados. Então, nós estamos trazendo essas linhas de pensamentos, né, que estão circulando no mundo corporativo,
e não só no Brasil, mas no mundo, para que as pessoas do nosso estado também se enxerguem nesse processo e que faça também acontecer. Então, a BRH com certeza vai se reinventar cada vez mais. Descobrimos que a plataforma online vai facilitar demais esse trabalho, vai avançar mais em alguns lugares que a gente presencialmente não avançava. E, com certeza, no próximo ano temos muitas novidades, né? Novidades assim de alavancar exatamente a área de gestão de pessoas do nosso estado. Ótimo, Penha. Muitíssimo obrigado. A gente está chegando ao final. Pessoal, essa aqui foi o nosso bate-papo com Maria da Penha, psicóloga organizacional, falando aí um pouco sobre psicologia positiva e a sua aplicação no dia a dia das empresas. Se você gostou, compartilhe, indique para um amigo e faça com que as orientações, com que a mensagem de Penha chegue mais longe, possa atingir mais pessoas e possa transformar a carreira de muito mais gente. Muitíssimo obrigado e até a próxima.